Hoje a gente vai falar sobre segurança alimentar e processamento integral de alimentos. Então essas ações, elas fazem parte do projeto do CNPq, Certificação Orgânica e Controle Social na Agricultura Familiar de Alagoas, e do projeto Universidade Popular, que é da Pró-Reitoria de Extensão. Estamos aqui com a nutricionista Maria Helena Menezes, que vai estar mostrando para a gente todo esse processo de trabalhar e de fazer o processamento dos alimentos. Olá pessoal, estou aqui junto com o professor Rafael Navas para trabalhar com vocês o processamento de alguns alimentos regionais, pensando principalmente no aproveitamento integral desses alimentos, porém com um olhar voltado para um alimento seguro. Quando a gente fala de processamento de alimentos, envolve várias etapas. Então temos a etapa onde precisamos fazer a higienização, limpeza e sanitização das embalagens, onde vão ser armazenados esses alimentos. Então, elas precisam passar por um processo de limpeza e sanitização. E além das embalagens, precisamos pensar também quais os cuidados que temos que ter com os alimentos in natura, tá? Então aqui nós temos duas espécies de macaxeira, a macaxeira de polpa branca, porém a entrecasca roxa. No caso aqui vocês estão observando areia, tá vendo? Essa daqui não, essa aqui já passou pelo primeiro processo de limpeza, tá? Então, limpeza é retirar as sujidades que conseguimos visualizar com o que a gente chama de olho nu, tá? Esse processo é o mesmo que vocês vão fazer com qualquer outro alimento que venha principalmente da terra, que venha debaixo do solo, são raízes. E aí o segundo momento é o momento da sanitização. Quando falamos de sanitização, vocês têm que entender que é diferente da limpeza, tá? A limpeza é retirar o que estamos vendo. E a sanitização é aonde vamos reduzir ao máximo a quantidade dos micro-organismos, que são exatamente aqueles seres que não conseguimos ver. Então, nesse momento de sanitização, duas coisas importantes, como eu falei, já passou por esse processo. Uma é o uso da máscara. Por quê? O uso da máscara, ele vai evitar que que sou a manipuladora, eu sou um ser vivo, eu respiro e eu também transporto comigo várias bactérias. Uma outra coisa muito importante, é o uso do hipoclorito. Então, nós temos o hipoclorito de sódio e temos a água sanitária. Então, quando vocês forem fazer uso de água sanitária, hipoclorito de sódio para limpeza de alimentos, lembre-se sempre, 1 colher de sopa para 1 litro de água, tá? Então, tem que ser suficiente para cobrir o alimento, tá? Aqui é só o exemplo, coloquei aqui, certo? Qual o tempo que vai ficar? 15 minutos. Falei da água sanitária e aí vem o hipoclorito de sódio, que é distribuído gratuitamente e tem uma informação que é muito importante. Ele explica que se utiliza 2 gotas para 1 litro de água quando é para consumo, vai consumir essa água, tá? E não para higienização, sanitização dos alimentos. Para sanitização, vocês vão estar utilizando 1 colher de sopa de água sanitária ou do hipoclorito de sódio a 2,5% em 1 litro de água. Para consumir a água é diferente. Aqui são 1 colher de sopa para 1 litro de água durante 15 minutos. É a sanitização dos alimentos. Para consumir a água, ou seja, para esterilizar essa água, sanitizar essa água, são 2 gotas para 1 litro de água, tá, gente? Não confunde. Então agora vamos falar, né? Vamos rever todos os cuidados que precisamos ter, principalmente com os utensílios que vamos utilizar no processamento dos alimentos, certo? Durante muito tempo e até hoje se utiliza muito colheres de madeira, de bambu, né? Então, não só colheres, como também espátulas. E temos algumas restrições com relação a essas colheres, mas por que se fala tanto se ela ajuda principalmente no processo aonde vamos estar, digamos assim, manuseando um
doce, tudo que leva ao fogo, mexer, por exemplo, uma proteína, uma carne, um frango. Bom, não estou proibindo, falando que está totalmente errado, mas quando pensamos em processar um alimento, transformar esse alimento em algo, digamos assim, em uma pasta, em uma conserva, e fazer com que esse alimento ele se mantenha seguro, ou seja, não se estrague em temperatura ambiente durante 30, 60, 90 dias, então temos que evitar ao máximo as contaminações que vêm principalmente dos utensílios. Então vamos coletar. Vamos nos utensílios pequenos. Temos aqui colheres, colher de inox, né, toda lisinha. Veja que ela tá íntegra, ou seja, ela não tem divisórias. Essa aqui já é uma que tem a divisória. Essa partezinha aqui, ó, sempre tem umas frestas, principalmente quando ela já está bem usada. E aqui acumula um pouco de sujidade, tá? Não tô falando que não é que é proibido, não é isso, mas que é o ideal. E qual a outra? Falei dessa aqui, falei dessa. Expliquei que essa daqui existe fatores de contaminação, por quê? Isso aqui é uma madeira, certo? Mas entre essas frestas, aqui a gente molha, ela fica úmida em temperatura ambiente, ou seja, o oxigênio respira. Quando mexemos o alimento, entra nessas frestas frações desses alimentos. E o que é que acontece aqui? Vai crescer fungos e bactérias também. E qual que é indicada, Helena? Além dessa daqui, no momento que vai preencher, tá? O ideal é que utilize colheres de silicone, certo? Porque essas aqui já passou por testes e sabemos que não tem como ter contaminação. E esse outro material, que é o material sintético e que também é resistente a alta temperatura, ela está escura, certo? Por conta que já foi utilizada várias vezes, mas ela resiste em alta temperatura. Então, esse daqui é o ideal para não ter contaminantes, ou seja, barreiras para garantir que esse alimento vai chegar com segurança para o consumidor final e para vocês consumirem também. Agora, vamos falar de embalagens. Quais os tipos de embalagens que podemos estar utilizando para garantir que esse alimento ele tem uma durabilidade maior e também todo o processamento que é realizado, ou seja, limpeza, sanitização de embalagens recicláveis e por último é que fazemos a esterilização, tá? Então trouxe aqui alguns exemplos, por exemplo, essas embalagens aqui todas são de vidro. Por que de vidro? Porque precisamos pegar essas embalagens, exemplo aqui, ó, embalagem de vidro, certo? Essa embalagem, ela é a embalagem que podemos reciclar. Todas essas aqui, vocês conseguem também embalagens usadas que podem fazer esse processo, certo? Então, pode utilizar quantas vezes? 1000 vezes, desde que ela esteja íntegra, ou seja, não tenha avarias, não tenha quebras, certo? Então, fazendo o processo de limpeza, que é lavar, essas daqui a gente já lavou, já retirou a sujeira e depois vamos fazer a esterilização dessas embalagens. Então, qualquer um que seja de vidro pode ser feito. Existe diferença de tempo para fazer a esterilização dessas embalagens conforme o tamanho. Então, aqui eu trouxe uma diversidade. Cada embalagem tem sua tampa e para que esse alimento ele se mantenha dessa forma como eu coloquei, dure até 1 ano, é muito importante que a tampa ela seja nova. A embalagem pode ser reciclada, agora a tampa ela tem que ser nova. Por quê? Todas elas, vocês vão observar que ela tem um anel e esse anel aqui é o anel de vedação. Quando fazemos o processo de pasteurização, ele veda na boca do pote, certo? Por isso que o pote também tem que estar inteirinho, tá? É muito importante vocês lembrarem, né, que vai fazer o descarte da forma correta, né, porque precisamos cuidar do meio ambiente. Essas tampas também são recicláveis, mas o ideal é que não faça uso dessas tampas. Os potes sim, certo? E aí vamos pensar, falei de limpeza, que é a mesma, e sanitização, que é a mesma. E o processo de esterilização. O que é esterilizar essas embalagens? É pegar essas embalagens e
passar por um processo de aquecimento à temperatura, em média, entre 100 e 150 graus. Cada embalagem tem o seu tempo para fazer a esterilização. Embalagem de 40 ml, 5 minutos. Embalagem de 100 ml, 8 minutos. De 100 e de 240, 8 minutos. E a embalagem de 350 e de 600, 10 minutos. Esse é o tempo em ebulição, ou seja, quando a água começa a ferver, ou no forno pré-aquecido a 150 graus. Tampas, qualquer tamanho, tampas metálicas, e o tempo é único, 5 minutos, contando a partir que inicia a ebulição. Quando começa a ferver, 5 minutinhos, desligou.